Fala pessoal, tudo bem? Esse é o Histogel, sou o professor Horácio Ferraz e vamos para mais uma aula de História. Hoje, Alta Idade Média, né? A formação da cristandade ocidental europeia, com, obviamente, o declínio do Império Romano, né? A crise do Império Romano Ocidental, o domínio dos povos germânicos, né? Sobre essa região. 476, né, da nossa era, obviamente, marcam o quê? Uma transição da Antiguidade para a Idade Média. Transição porque isso não acontece automaticamente, né? Isso vai acontecendo com o passar dos anos, né? Gradualmente. Substituição do Império por uma série de reinos germânicos. Então, o coração do Império Romano, que é a Europa Ocidental, foi completamente dividida por povos germânicos. Transição social e econômica, fim do trabalho escravo, né? Substituição do trabalho escravo pelo trabalho servil. Transição linguística, o latim agora se depara com línguas germânicas, e aí vão se fundir e vão surgir os idiomas que são falados atualmente no continente europeu. Transição religiosa, extrema, importantíssima difusão do cristianismo, com a presença de outras religiões. Então, religiões politeístas romanas, religiões politeístas germânicas, forças mágicas da natureza, enfim, tudo isso disputando, obviamente, com o grande crescimento da Igreja Romana Cristã, que vai, obviamente, perseguir essas outras religiões. Séculos 4 até o século 10, nós caracterizamos esses 500 anos, aproximadamente, como Alta Idade Média. Formação da cristandade, difusão dos valores da Igreja Romana Ocidental, consolidação das relações feudais, ou seja, surgimento dos feudos, ruralização da sociedade, domínio do senhor feudal sobre os servos, sobre os camponeses, e os guerreiros, né? A aristocracia guerreira, os vassalos. Aumento do poder da Igreja Romana. Desde o século IV, a Igreja Romana já tinha se institucionalizado na crise do Império Romano. Com o fim do Império Romano, a Igreja Romana ela se torna a principal instituição em termos políticos, religiosos e etc. Essa frase do historiador Lucien Febvre, muito importante: a Europa surge quando o Império desmorona. Então, cai o Império Romano, surge a Europa medieval. Esse é um mapinha bem interessante, né? Do século V ao IX, Alta Idade Média, consolidação das relações feudais, guerras, invasões, etc. e tal. Império, dinastia dos francos, né? Os merovíngios e os carolíngios. Século IX ao século XII, auge do feudalismo, né? Quando o feudalismo de fato se consolida na Europa Ocidental. Do século XII ao século XV, Baixa Idade Média, que é o período em que o feudalismo perde força, se enfraquece, surge a burguesia, surgem as cruzadas da Guerra da Europa contra os árabes na região da Palestina, e aí, por volta do século XV, nós temos então uma marcação oficial do fim da Idade Média e início da Idade Moderna, e é isso aí. O mapa do continente europeu ficou dessa forma. Vários povos germânicos ocuparam a região do antigo Império Romano Ocidental. Os ostrogodos na Península Itálica, os alamanos na região aí da Áustria, né, na região mais oriental da Europa, os burgúndios na região da França, né, na região central da Áustria também, uma parte da Itália. Os francos, que são um importante povo que vão começar a unificar o seu poder na Europa, na região da França, na região de Flandres, né? Holanda, Bélgica. Os suevos e os visigodos distribuídos pela Península Ibérica, Portugal e Espanha, e os vândalos na região do norte da África. Não representaram mais do que 10% da população. Professor, como assim? Eles invadem a Europa e representam aproximadamente 10%? Sim, por quê? Eles eram povos guerreiros e eles ficavam se deslocando de um lugar para o outro, invadindo vários lugares. E essa guerra, essa carnificina, gerou, obviamente, uma dispersão desses povos e gerou muita morte, né? Eles criaram um sistema chamado de hospitalidade. Eles não dominaram tudo. De 1 a 2 terços das propriedades do antigo Império Romano ficaram nas mãos dos germânicos. O que sobrou, eles permitiram que ficasse nas mãos dos antigos moradores de Roma, tornando, então, uma certa divisão desse governo. Com exceção dos vândalos. Os vândalos, eles acabaram destruindo tudo que eles invadiam e eles nunca tiveram um império, um domínio duradouro em nenhuma região. Tá?
A partir do século VI, o casamento entre os romanos e os germânicos vai ser permitido, até então não era muito comum, e isso vai formar uma aristocracia que nós vamos chamar de nobreza, né? Segundo estado, antigo regime, primeiro estado clero, segundo estado nobreza, terceiro estado servos. Esse era o sistema político-social que nós caracterizamos como feudalismo. E o casamento entre romanos e germânicos gera essa aristocracia que nós chamamos de nobreza. A Inglaterra, ela tem uma formação mítica, lendária e ao mesmo tempo histórica, obviamente. O rei Arthur, né, o lendário rei Arthur, ele foi um comandante bretão romanizado, né, que se aliou aos romanos, e ele foi derrotado pelos germânicos. A região da Escócia, da Irlanda e de Gales, país de Gales, já era dominada pelos romanos, quando por volta de 410 houveram invasões germânicas. Atacados pelos escotos, que são povos celtas, né, eles pediram e correram com uma aliança militar com os bretões e com os saxões, que são povos germânicos, e aí os bretões e os saxões se juntam e vão dar origem ao que nós chamamos hoje de Inglaterra, ok? Entre 550 e 560, os bretões se estabelecem na Bretanha, depois de se deslocar pelo Canal da Mancha, e eles fundam o que hoje seria então a Inglaterra, o núcleo aí do Reino Unido. O direito germânico era um direito consuetudinário, ou seja, tudo era baseado em costumes. Eles consultavam os deuses e provavam os culpados com torturas, provações, aí ferro quente, afogamento, fogueira, brasa. E se o cara resistisse a essas torturas, ele seria considerado inocente. Cada povo tinha o seu próprio costume, essas leis não eram escritas, eram baseadas em costumes, por isso nós chamamos de consuetudinária, né? A partir do século V em diante, vai haver um desaparecimento das referências do direito romano. Ou seja, o direito romano tão importante na Europa Ocidental, ele desaparece. Tudo será basicamente tratado de forma oral e costumeira. O latim também vai desaparecer porque era uma língua de povos letrados. Povos iletrados, obviamente, encontram muita dificuldade em utilizar o latim. Então percebe-se que o latim vai pouco a pouco se tornando uma língua morta, e vai ser preservada pelo clero, pelos clérigos, né? Que vão ser aí basicamente os caras que vão traduzir, copiar a cultura greco-romana e obviamente os escritos bíblicos, né? A Igreja Romana ela é fundamental para os reis germânicos porque estabelecem-se centros político-religiosos. A Igreja controla a ideologia, a religião, e os reis germânicos controlam o poder militar, o poder político, etc. e tal. Religião germânica era politeísta, tem alguns deuses aqui. Odin, deus chefe pai de todos os outros deuses. Thor, família e lei. Tiwaz, justiça. E U, caça. Né? Esses são os deuses principais aí da mitologia germânica, né? O arianismo, pessoal, é uma corrente do cristianismo criada por um padre, o padre Ário, por isso vem, né, arianismo, que ele dizia que Jesus não era da mesma substância de Deus. Jesus teria, então, na visão do padre Ário, sido criado por Deus, e como criatura de Deus, Jesus não seria Deus. Isso é um tanto quanto politizar Cristo, né? Ou o cristianismo, porque aí você separa Deus de um lado, Cristo do outro, e você dá mais poder para Deus e menos poder para Jesus. Isso foi combatido pelos cristãos romanos ocidentais, em especial pelo imperador Constantino, que no Concílio de Nicéia definiu que Cristo era o próprio Deus encarnado, né? Então ele veio à Terra encarnado e era o próprio Deus na Terra. A palavra heresia significa airesis, né, em grego, que significa escolha. Então os hereges são aqueles que escolhem outras vertentes do cristianismo, obviamente serão muito perseguidos pelos cristãos. E ortodoxia vem do grego ortodoxos, que significa opinião reta. Ou seja, a função da igreja deveria ser propagar a ortodoxia, ou seja, uma opinião mais reta, mais bíblica, né? Não atraindo outras visões. O padre Ário, ele acaba influenciando muito os povos germânicos. Por quê? Porque os germânicos eram politeístas e a ideia de que Deus era um e Jesus era outro, para eles foi talvez a princípio mais interessante. Só depois do século VI, do século VII, é que a Igreja Romana vai conseguir cristianizar de forma ortodoxa os povos germânicos. Os francos,
Esses germânicos foram o primeiro reino germânico sob influência de Roma, da Igreja Romana. A região da Gália, que seria a atual França, eles lutaram contra os romanos e lutaram contra outros povos invasores germânicos. Unificaram-se sob o comando do rei Clovis. Clovis, tudo indica que ele tenha sido neto do Meroveu, que foi um rei de cabelos compridos aí que tinha lutado contra os romanos. E em 498 ele se batiza e, com o apoio da igreja, ele expande o seu núcleo político-religioso na região da atual França. Os merovíndios, a dinastia merovíndia, então, ela descende de Clovis, que foi um rei neto de um rei chamado Meroveu. E de Meroveu, do rei Meroveu, fica a dinastia merovíndia. Eu tenho um esquema mais à frente que vai explicar melhor isso. Distinguiam-se dos romanos pelos seus cabelos compridos, ok? Aliança entre a igreja de Roma e a monarquia franca, a união entre o trono e o altar, né, entre o rei e o papa, vão, obviamente, ajudar as duas partes, expandindo o reino franco e difundindo a ortodoxia contra o paganismo e o arianismo. A igreja romana se fortalece através dessa união. A cultura escrita, ela fica sob o controle do clero. E o que seria o clero, né? O clero, em latim, clerus, em francês, clerc, significa letrado. Então, cleros são os letrados, são os que controlam a Bíblia, o estudo da Bíblia, e todos os demais estudos da época medieval eram controlados pelo clero. Em inglês, clerk, copista, significa copiar, copista, né? O cara que tem a técnica de ler e traduzir textos greco-romanos, Bíblia, etc. e tal. Os leigos são aqueles que são iletrados, são influenciados pela cultura celta e germânica, camponeses, guerreiros, etc. e tal. Temos aqui um mapinha do Reino Franco, né? Vejam que ele se expande por toda a França, chegando à região de Flandres, né? Holanda, Bélgica, etc. e tal, né? Em cima os saxões e os demais reinos germânicos da Europa Ocidental. Temos aqui então um esqueminha muito importante para você entender como que ficaram então essas dinastias. Dinastias do Reino Franco: Merovíndia, Meroveu; Carolíngia, o rei, o imperador importante, Carlos Magno. O processo de ruralização da sociedade se acentua, né? As pessoas fogem da cidade para o campo por conta das guerras, da fome, etc. e tal. Isso vai perturbar o homem medieval por muitos séculos, né? Tinha muito medo da guerra, muito medo da miséria, e por isso esses povos eram extremamente religiosos, supersticiosos, né? Apegados a imagens, cultuavam mortos, porque a cultura germânica influenciava muito a cultura cristã, e isso foi difícil de ser resolvido pela Igreja Romana. Desde o século III, um enfraquecimento das cidades no Império Romano, e obviamente toda a Idade Média as cidades e o comércio vão se enfraquecer. Aumento do número de camponeses, ex-escravos, ex-plebeus, que virarão camponeses. As cidades que sobreviveram e a Igreja Romana serão então responsáveis pela preservação da cultura greco-romana. Vejam que esse termo Idade das Trevas, ele não é tão verdadeiro quanto a gente pensa que é. Porque a igreja, de uma certa forma, ela controla e preserva a cultura greco-romana, a matemática, a filosofia, e ela vai misturando essa cultura greco-romana com a cultura cristã, que vai dar origem ao que nós chamamos de escolástica, que é a interpretação da Bíblia sobre um ponto de vista da razão, da ciência. Então vejam que nem tudo foi trevas na Idade Média, né? Uma distância cultural e social, ou seja, de um lado a elite clerical, letrada, né, intelectualizada, que fala latim e tal, e do outro lado os camponeses e guerreiros iletrados com crenças em poderes mágicos, a natureza, enfim, o carnaval, que era uma festa pagã romana e germânica que continuou mesmo com o poder da Igreja Católica, né? Os reis germânicos de Roma vão combater o paganismo e vão incorporar elementos do paganismo, ou seja, elementos germânicos da cultura politeísta germânica e romana na cultura cristã. Quem é o pagão, né? O que significa ser um pagão? Pagão é um camponês, um homem, uma mulher rude, que nutre uma série de superstição que não é cristã, que não deriva da Bíblia. Então quem não tem uma cultura cristã é considerado pagão. Tudo bem? Os cemitérios tiveram que ser afastados das cidades por conta de culto aos mortos. Esses povos germânicos, né, eles tinham uma crença de que os mortos voltavam para atormentar os vivos.
e por conta disso a igreja teve que proibir a construção de cemitérios próximos das cidades, porque esses povos eles tinham esse culto aos mortos, né? E os cemitérios começaram a ser construídos ao redor dos castelos, das igrejas, das catedrais, que eram considerados campos santos, né? Onde, em lugar de oferendas e culto aos mortos, eram feitas missas e orações, influenciadas, obviamente, pela Igreja Católica Romana. Os monges e as horas litúrgicas. A Idade Média era muito regida pelas estações do ano, pelo trabalho servil, pelo trabalho agrícola, então o tempo, né, o calendário era um calendário agrícola, e a igreja determinava as horas do dia e as horas da semana, né? O que acontece? Houve um certo isolamento, porque uma parte da igreja começou a se afastar do cotidiano, do dia a dia da Idade Média por conta do pecado, se afastando das coisas do mal e tal. E os monges foram então fugindo do mundo, formando o que nós chamamos de eremitas, que seriam eremóis, deserto, homens que fogem, né? Esses caras criaram comunidades monásticas e mosteiros. Esses mosteiros, eles meio que difundiram a cultura cristã para os povos germânicos através das missões religiosas, né? As horas eram marcadas pelos sinos da igreja. O dia era dividido em 7 horas principais que marcavam o drama de Jesus. Então, vejam que essa sociedade é uma sociedade muito marcada pela religiosidade, pela superstição, pelo medo de guerras, pelo medo das mortes e tal. Então, essa é a mentalidade medieval do homem comum. Séculos 5 e 6, multiplicação dos mosteiros. São Bento de Núrcia é um religioso que vai criar a regra de São Bento ou regra beneditina. As ordens beneditinas, os franciscanos, existem até os dias atuais. Direcionados para o campo em missões religiosas, eles combatiam qualquer atividade religiosa que não fosse o cristianismo. O carnaval, curiosamente, é uma festa pagã romana, né, data da cultura romana, orgias e bacanais, os bacanos, que eram ligados ao antigo deus Baco, que era um deus romano, eles bebiam muito, danças, práticas sexuais, orgias, né, que eram comuns no Império Romano, vão acabar continuando de alguma forma no seio da igreja cristã da Idade Média. A igreja não conseguiu deter esse paganismo. A partir do dia 6 de janeiro, e principalmente no fim do inverno, no hemisfério norte, obviamente, marcava a preparação da terra e a semeadura, as folias carnavalescas, os homens e as mulheres ficavam basicamente como loucos aí, né? Usavam máscaras, fantasias, ridicularizavam as autoridades, e eles bebiam muito, tinham práticas sexuais, era meio que uma forma de fugir da pressão social imposta pela igreja e imposta pelo trabalho. Então entenda que o carnaval deve ser entendido como uma festa de inversão, uma negação do trabalho, uma negação das pressões sociais impostas nesse período, né? Tá aqui o mapa do Império Carolíngio, né? Que vai governar aí por volta do século 7 e 8, né? E o Império Carolíngio, muito importante, né? Carlos Magno foi coroado pela Igreja Romana como o imperador da cristandade, o imperador dos cristãos, e esse foi o território criado e unificado por ele, quase reconstruindo as fronteiras do antigo Império Romano. Aqui nós temos uma divisão, né, do Império Romano, que foi dominado pelos bárbaros, o Império Romano Oriental, que ficou como Império Bizantino, e aqui na parte da Ásia e do norte da África nós temos a expansão árabe. Maomé começa a propagar uma nova fé por volta de 622, a Hégira, né, que é o início do calendário muçulmano, e os árabes começam a se expandir, conquistando então toda a região do Oriente, chegando ao sul da Itália, chegando ao sul da Península Ibérica. Então a expansão árabe é muito importante nesse período. Temos aqui, de um lado, o Império do Ocidente, com capital em Roma, dominado pelos germânicos, agora são reinos germânicos, e do outro nós temos o Império Romano Oriental, que continua de pé e só vai cair em 1453, quando os turco-otomanos dominam totalmente o Império Romano Oriental. Temos aqui a figura de Justiniano. Justiniano foi o imperador mais importante do que nós chamamos de Império Bizantino, ou Império Romano Oriental. Por que ele foi importante? Ele foi importante porque ele quase
reconstruiu as fronteiras do Império Romano. Ele foi um imperador que lutou para retomar o controle e os territórios do antigo Império Romano, e ele reformulou o antigo direito romano, criando um direito muito moderno para aquela época. Ele criou um sistema político que cai muito no vestibular, chamado de cesaropapismo, ou seja, César, imperador, papismo, papa. O Justiniano, então, ele se torna, ao mesmo tempo, um chefe político, militar e religioso. Muito importante, então, você entender que cesaropapismo é um sistema político criado por Justiniano, que dá a ele poder político e poder religioso. Temos aqui alguns feitos, né, do imperador Justiniano. Cesaropapismo, imperador e papa. Código Civil, ele cria uma reformulação do direito romano, o Corpus Juris Civilis, né? O corpo de direito civil, que é muito próximo do direito atual, e através da Guerra de Reconquista, ele consegue ampliar o seu território, quase reconstruindo as fronteiras do Império Romano. Contudo, ele só fez isso com aumento de impostos sobre a população mais pobre. E a população mais pobre, não concordando com o aumento de impostos, inicia uma revolta em Nica, e essa revolta ela é contida pelos exércitos de Justiniano a mando da sua esposa Teodósia. Ele queria renunciar, mas a sua esposa o convence de lutar, e ele vence a revolta de Nica. Os povos saíam às ruas aos gritos de Niké, vitória em grego, né? E essa revolta foi sufocada. O Império de Justiniano, o Império Bizantino, acaba no final do século VI, e aí continua como Império Romano Oriental. E é isso, essa aula termina aqui, eu espero que você tenha gostado da aula. Se inscreve no canal, deixa um like no vídeo e até a próxima. Um abraço!